bom dia. Bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual. É, muita informação e tudo em Libras. Acompanhe a gente pelo Facebook, anota aí o endereço, facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. As vagas para pessoas com deficiência são muitas vezes usadas de forma indevida e isso pode causar constrangimento nas pessoas que, de fato, podem usá-las e não têm uma deficiência aparente. Daniela teve uma surpresa desagradável ao sair de um restaurante em Brasília no último domingo. Encontrou este bilhete no para-brisas do carro, questionando o direito dela de parar em uma vaga especial. Mas ela tem uma credencial fornecida pelo Detran. Apesar de não ser cadeirante, nunca usei cadeira de rodas, mas me colocaram como deficiente física e aí me deram o direito de usar uma vaga especial e as devidas adaptações que o meu carro precisaria para que eu pudesse voltar a dirigir. Diagnosticada com esclerose múltipla há 1 ano, ela tem dificuldade de andar e não tem sensibilidade nos pés. Mas isso não é facilmente percebido. Todos falam a mesma coisa, desce do carro e fala, você não é aleijado. Ou então, se você não abre um porta-malas para pegar a cadeira de roda, acham que você está usando o direito de outro. E isso não é verdade, né? O direito de todos os deficientes, independente do grau. A lei estabelece que pelo menos 2% das vagas de qualquer estacionamento sejam reservadas para pessoas com deficiência. Elas precisam estar próximas dos acessos e ter sinalização vertical e horizontal. Esta credencial, emitida pelos departamentos de trânsito estaduais, é o que garante o direito de estacionar nas vagas para pessoas com deficiência. Ela é emitida depois de uma avaliação médica e precisa estar sempre visível no painel do carro. Eles avaliam todas as condições dela, se ela realmente necessita daquele tipo de credencial, se ela tem o direito de estacionar ali, isso a junta verifica. Caso não tenha, eles não concedem. Podem estacionar nessas vagas as pessoas com deficiência física, visual e os autistas ou acompanhantes. A deficiência, ela não se apresenta através do uso de uma muleta, através de uma cadeira de roda ou através até de um aparelho auditivo. Então, por isso que a gente orienta no sentido da pessoa não tentar conceituar a alguém que tem deficiência apenas no olhar. Bom dia! Hoje nós vamos conversar com Luciane Rangel. Ela foi a primeira professora surda contratada pela Universidade Federal Fluminense para dar aulas de Libras a servidores, professores e estudantes da universidade. Atualmente, Luciane é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e é autora do livro Anne J. Bom dia, Luciane. Bom dia, Cláudia. Luciane, o livro Anne J fala sobre o quê? Bom, o livro foi pensado para crianças e jovens ouvintes. O Jota é um menino ouvinte e Anne é surda. A história apresenta como pode ser o convívio entre duas pessoas com culturas diferentes. Mostra o estranhamento e a curiosidade de Jota ao ver que havia uma menina que se expressava com as mãos até descobrir que Anne era surda, o que despertou o interesse e empenho dele para aprender a Libras e poder se comunicar com ela. A aproximação até se transformar numa grande amizade entre os dois. O Jota também é autor deste livro, além de ser o ilustrador. E por que a cultura dos surdos é diferente da cultura dos ouvintes? A partir de uma perspectiva linguística, a própria Libras é uma representação da cultura surda, uma língua natural que deve ser oferecida como primeira língua para surdos no Brasil. O português escrito ocupa, então, a posição de segunda língua, conforme prevê a nossa legislação. A língua brasileira de sinais faz parte do que chamamos de cultura surda e é composta por vários outros fatores de ordem individual, como a maneira de agir diante das circunstâncias cotidianas. São várias as linhas de estudo que determinam a cultura surda. Qual o principal objetivo desse trabalho? O objetivo deste livro é a difusão principalmente da cultura surda e também da Libras para crianças e jovens ouvintes. Isso porque, atualmente, na nossa sociedade, há uma grande barreira da população ouvinte e adulta no que diz respeito à comunicação e interação com os surdos.
muitos desconhecem a existência da língua brasileira de sinais ou qualquer informação do gênero. Hoje em dia, sabemos que os surdos usam a Libras, língua reconhecida por lei há 13 anos no país, e mesmo assim ainda existem pessoas que não sabem disso. É importante todo o empenho possível para a divulgação dessas conquistas, para a diminuição das barreiras ainda existentes. Ao longo dos anos, a disciplina Libras vem sendo acrescentada nos currículos de cursos nas faculdades, mas apesar do conhecimento compartilhado nas salas de aula, percebemos que as barreiras precisavam ser combatidas também de outras formas. Foi quando eu resolvi conversar e convidar o J. Cabral para criarmos um livro para crianças, pensando na facilidade que elas têm para aprender coisas novas e respeitar o surdo. Além disso, despertar o interesse delas pela aprendizagem da Libras. Falar deste assunto para as crianças pode ajudar a formar jovens e adultos sem preconceitos, ou seja, serão adultos ouvintes com conhecimento da língua brasileira de sinais e, quem sabe, capazes de se comunicarem nesta língua. E como tem sido a repercussão? Tem sido muito boa. Muitas crianças ouvintes têm falado com a gente pessoalmente ou pelo Facebook, pedem para que o livro tenha uma continuação. Eles comentam também que acharam muito divertida a forma como a história foi contada, e alguns dizem que já sabiam que existiam as línguas de sinais, mas que se surpreenderam com outros detalhes da cultura surda. Sempre nos pedem para que o trabalho não pare por aqui. Já estamos preparando um segundo livro atendendo a expectativa das crianças, sempre curiosas, querendo aprender mais e mais. E como surgiu a ideia de fazer o livro? Então, eu tive esta ideia por causa da minha amizade com o Jota. Ele é ouvinte, como eu disse, e lembro que quando nos conhecemos em um chat, começamos a conversar bastante, e um dia eu contei que sou surda. Lembro que foi uma grande surpresa para ele, afinal de contas, só conversávamos por mensagens. Quando eu revelei isto, ele confessou que havia notado sim alguma pequena diferença na maneira como eu escrevia, e então pude explicar que isto acontece porque o português é como uma língua estrangeira para os surdos. Fui percebendo a curiosidade dele em saber mais sobre o assunto e nossas conversas foram ficando cada vez mais longas. O J. Cabral já tinha poesias publicadas em livro e quando finalmente propus a parceria neste projeto, ele aceitou. Demos início ao processo de criação da história e ele ainda fez as ilustrações que fazem parte do livro. Quais as maiores barreiras para a interação de uma criança surda e uma criança ouvinte, além, é claro, da comunicação? Sem dúvida, a principal barreira é a comunicação. São particularidades linguísticas e culturas diferentes. Adultos ouvintes costumam evitar qualquer aproximação de surdos. Percebemos esse receio em algumas crianças ouvintes também. A criança surda, às vezes, tenta alguma interação com crianças ouvintes, mas às vezes percebe-se uma tensão ali. Ainda existem problemas dessa natureza em algumas escolas onde ocorre a inclusão de crianças surdas em salas de ensino regular. Então, você acredita que leitores do seu livro podem se relacionar melhor com as crianças surdas? Sim, claro. O livro veio para servir de ajuda, fonte de conhecimento, apresentando a importância de se aprender a Libras para a comunicação com surdos. Recentemente, você concluiu o curso de mestrado, não foi mesmo? Qual foi a sua área de pesquisa? A minha pesquisa teve foco justamente no ensino de Libras, como segunda língua, para crianças ouvintes. Foram analisadas crianças ouvintes entre 10 e 11 anos em uma sala de aula onde o ensino da Libras acontecia relacionado à disciplina Ciências. A aula era dada de forma visual, com ausência total de português falado. Os alunos compreendiam e respondiam às questões, havia produção espontânea em língua de sinais, demonstravam curiosidades, tudo dentro do imaginado para a aula. Quando o assunto é a aprendizagem de idiomas, para alunos adultos é realidade diferente. Às vezes não existe mais o interesse em aprender, entra em jogo a idade, a sobrecarga, compromissos. A criança tem mais facilidade para aprender, que facilita a aprendizagem de uma segunda língua de forma mais rápida. Já existe a preocupação da criação da disciplina Libras no currículo escolar como opção de língua estrangeira.
Aprendida na escola, a Libras será uma língua útil para o contato com os 9.700.000 surdos brasileiros. Daí a minha posição favorável ao ensino de Libras para ouvintes desde a infância, o que incluiria os surdos na nossa sociedade, a partir da maior possibilidade de comunicação, tornando menores as barreiras comunicacionais. Luciane, você quer aproveitar e deixar uma mensagem para a comunidade em geral? Eu convido a todos para conhecerem a história de Anne e Jota, amigos de mundos diferentes, para serem apresentados à cultura surda, e gostaria que os responsáveis aproveitassem para deixar suas crianças ouvintes aprenderem Libras o mais cedo possível. Para a criança, o aprendizado é um processo natural, espontâneo. Quando pensado para favorecer a comunicação entre todos, sem dúvida vai abrir portas para um futuro em que surdos e ouvintes poderão caminhar juntos e seremos todos um. Luciane, muito obrigada por sua participação aqui no Visual. Igualmente, muito obrigada. E o Visual está terminando. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia. Tchau para você.